Saravá a todos, sou o Pai Gilberto, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Templo Luz Caminho para mais um vídeo. Hoje é dia 1º de março e não tem como não falar sobre os grandes acontecimentos que a humanidade está presenciando nesse momento, que é a eclosão de uma guerra. Nós vamos ver que dentro desse contexto a Umbanda ela é uma religião coletiva, ou seja, ela sistematicamente ela nos remete do individual para o coletivo, visto que eu, como sacerdote, tenho no templo os cambonos e os médiuns. Para se executar uma gira é preciso justamente todo esse coletivo. Não é como nas religiões, por exemplo, abrâmicas, da tradição escrita, aonde poderá ter lá o padre, o pastor, e no máximo um coroinha, e ele realizar o seu culto, a sua missa, enfim, ou palestrar como um palestrante no centro espírita. Nós vamos ver que a religião Umbanda ela é desse coletivo. Tem os cambonos, tem aqueles que recepcionam as pessoas que entram no terreiro. E o que tem a ver tudo isso com a guerra? Muito a ver. Porque a guerra sempre nos remete ao que? Aquele binômio ou a dualidade. O certo, o errado, o que é o demônio, o que é o santo, ou seja, nos propõe a escolher um lado. E a guerra, como a Umbanda, não tem lado. Ou seja, a guerra é ruim para todos os lados, para ambos os lados, para a humanidade, para o ser humano. Então a Umbanda sempre vem trazer isso. A Umbanda não propaga salvadores da pátria, aqueles que são os líderes que vão salvar a pátria, que vão salvar a humanidade, que vão salvar o mundo. A Umbanda é completamente contrária a esse salvacionismo. O salvacionismo não faz parte do contexto da Umbanda, porque daí ele nos remete a esse círculo vicioso e pernicioso da dualidade, de escolher o certo ou o errado, sem ter o que? O equilíbrio. O equilíbrio que produz o que? A coerência. Então, se nós vamos analisar, toda a guerra ela é nefasta. E eu me preocupo com ela porque semanas atrás, tirando uma orientação, uma gira interna nossa aqui com os senhores Exus, eu percebi que quando a entidade me falou, o senhor Meia-Noite, que é o Exu que me mediuniza, ele falou o seguinte, 3 palavras que me gravaram muito, que quando a gente não consegue sair dessas 3 palavras ou quebrar essa sequência, ela é danosa para nós. Ele falou o que? Peste, que quer dizer pandemia, ele falou guerra e ele falou fome por último. Se nós vamos ver a peste, a pandemia, parece-nos que nós estamos terminando, saindo dela. E nós não aprendemos nada com ela. Absolutamente nada. A humanidade não evoluiu com a pandemia. Pelo contrário, se exacerbou também com a pandemia. Ou seja, o eu prevaleceu perante o coletivo novamente. Mas aonde tu demonstra isso, Pai Gilberto? Olha, quando as pessoas dizem assim, eu não vou me vacinar porque eu tenho a liberdade, o direito de fazer assim, a pessoa vai contra o quê? Ao direito coletivo maior que é da vida. Quando a pessoa se acha mais importante que o coletivo, ele não entendeu nada. Ele não entendeu o coletivo que é o viver. Não é o eu, é o coletivo, é a humanidade. A humanidade, os deveres, as obrigações, os conceitos da humanidade se sobrepõem ao individual. Então nós temos que compreender isso de uma vez por todas. Então não é o meu país, por exemplo, na guerra.
não é aquele país, não é o outro. Todos perdem com a guerra, porque se nós não aprendemos com a pandemia, vejam bem, a segunda palavra que o Senhor Exu falou foi justamente guerra. E nós estamos entrando numa guerra. E a terceira que ele falou é uma fome mundial. Aonde nós vamos parar? Aonde está o ser humano? Aonde está a essência de cada um? Que nós temos que pensar no maior. O que é no maior? É aquilo que é melhor para nós todos, como humanidade. E não os interesses comuns. Não nos deixarmos levar a escolher um lado. Não há lado, pessoal. A infantilidade de escolher um lado justamente vem de uma religiosidade totalmente equivocada. Porque o que diz essa religiosidade? Por isso que eu falo lá nos vídeos anteriores que a Umbanda é a religião do presente para o futuro. Porque essa religião, vejam bem, da tradição escrita, ela está fadada ao desaparecimento porque está falida. Não em si que ela seja ruim em si, não, ela trouxe grandes avatares, mas é que a humanidade a conspurcou de tal modo que maculou ela totalmente. Ela é usada hoje também, justamente nesse sentido. Ou seja, quando a religiosidade faz que tu deva escolher um lado, então, ou seja, tu está excluindo o outro. Vou dar um exemplo clássico lá atrás. Quando lá atrás a tradição espírita dizia que o povo de Israel foi o povo escolhido, o que eles queriam dizer com isso? O que essa religião da tradição espírita quer dizer com isso? Que Deus então escolheu um povo e o resto é o resto. É isso mesmo? O resto não é filho de Deus? Não, né? Então nós vamos ver que a Umbanda vem para restaurar todos esses valores do cristianismo primitivo. Do ser crístico, não do ser cristão, deformado, maculado, interesseiro, que vê o seu eu. Por que eu estou falando isso em relação da minha guerra? Porque isso que produz a guerra. Quando nós estamos em lados opostos, é sinal que o outro é desmerecido. O que a Umbanda faz? A Umbanda pergunta quando alguém chega nos seus templos? Não. Quem tu é? Não. Se tu é médico, se tu é pedreiro, se tu é negro, se tu é alemão, se tu é seja lá o que for. Porque a Umbanda vê o que? O espírito imortal. Ela não classifica. E aqui eu quero dizer com muito pesar que, por exemplo, há hoje determinados segmentos até do espiritismo que tem espiritismo de direita, espiritismo de esquerda, ou seja, escolhendo lado. Eu nunca me esqueço que quase 4 anos atrás, os ditos espíritas e muitos esotéricos e muitos terapeutas holísticos, todo esse pessoal do esoterismo junto com o espiritismo e até teosofistas diziam que o escolhido, o enviado pela espiritualidade era Jair Messias Bolsonaro. Um homofóbico, um misógino, enfim, tudo aquilo que nós todos já soubemos hoje, depois de quase 4 anos. É possível isso? Me lembro também que muitos desses líderes, e eu digo líderes, aqueles que formam opinião, diziam o quê? Que Moro era a reencarnação atual de Emmanuel, o guia de Chico Xavier. Pessoal, a Umbanda é pé no chão. A Umbanda, nós nunca vimos nenhuma entidade dizer algo de algum líder material aqui, do plano material, de ir para um lado ou de ir para outro, porque a Umbanda propaga o que? O bem de todos. Ao propagar o bem de todos, não exclui ninguém. Isso não quer dizer que nós, umbandistas, não temos que ter responsabilidades pelo aquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós agimos. Não temos, e muita. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que não pode ficar em branco isso. Num momento tão crucial, onde está, e a qualquer momento poderemos ter o que? Até a eclosão de uma bomba atômica, de alguém apertar o botão.
Eu sempre digo, quando se dá poder para alguém que não tem sabedoria, o risco de dar asneira é muito forte. É muito forte. Você quer ver não dar uma coisa certa, é você dar poder para quem não tem capacidade para tê-lo. E é o que ocorre. Então é por isso que eu digo, analisem bem. Analisem bem. Façam as suas considerações. Isso quer dizer que todo mundo tem que ser bonzinho, que eu tenho que encarar? Não. Hoje a humanidade, o que? O mundo está o quê? Dividido na Rússia e na Ucrânia. Então, e particularmente nesses dois líderes, Zelensky e Putin. Como se um fosse, dentro do contexto que nós hoje sabemos, melhor do que o outro. Gente, nós temos que fazer justamente não entrar nessa dualidade e querer o melhor para a nação e para a humanidade. Não é raças, não, é a raça ser humano que tem que estar acima de tudo e de todos. E a Umbanda propaga isso. Democraticamente, nós temos os 7 araxas, ou araxás, ou orixás, como são conhecidos também. Democraticamente, cada ano, um é o regente daquele respectivo período. Então, nós vamos ver que a Umbanda nos ensina tudo isso como religião coletiva, para nos transformar coletivamente. Coletivamente faz o quê? Nós sempre temos empatia pelo outro, pensar no outro, não só em nós, naquilo que nós pensamos que está certo. Vamos ouvir o que o outro tem para dizer. Vamos ouvir o que o outro tem para falar sobre isso. Não vamos nos bitolar a versões. A guerra começou com várias versões também. Não é guerra hoje em dia, não é só atirar bombas. É versões também de informações. Veja bem, só que não é informações. São o quê? São modulações, são conceitos colocados de um lado e de outro. Para o quê? Para que cada um fique vivendo na sua caixinha, naquilo que defende. Não, nós temos que abstrair e estar acima disso. Não é nós aceitarmos uma versão de um lado e aceitar a versão do outro lado. É nós analisarmos os dois lados. É nós analisarmos tudo que contém esse contexto. Nós vamos ver. Então, nós temos que ter muita serenidade nesse momento. E eu digo, não é com oração que nós vamos transformar o mundo. Muita gente diz que vamos orar para que a guerra não ocorra. Pessoal, nós temos, como eu digo, uma espiritualidade exercida de um modo infantil. Nós temos que passar por ginásio, talvez até ainda mais profundo. Por quê? Porque nós temos que ser responsáveis pelas escolhas que nós fazemos no mundo material. Nós não temos que fazer a sujeira e agora nós vamos chamar a Aruanda para consertar. Vou rogar para que a espiritualidade, a Aruanda, o astral superior, ao universo conspire a favor para que dê tudo certo. Se nós, como atitudes pessoais, não contribuímos para isso, pelo contrário, nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. E se a lei kármica diz, por que a Aruanda não vai interferir? Justamente por isso. Ela não fere a lei kármica. Eu pergunto, a Aruanda interferiu na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, nas guerras que antecederam anteriormente a isso? Nenhuma vez. A espiritualidade interferiu? Não. Por quê? Porque se nós fizemos a sujeira, nós temos que aprender e ser responsáveis de limpá-la. O que nós temos que fazer é escutar a espiritualidade para sujar menos e chegar no desiderato de não sujar nunca mais. Que daí nós não precisamos limpar. Agora, por enquanto que for assim, nós vamos ficar nesse ciclo vicioso. E daí reclamamos, meu Deus, o que será de nós nesse planeta? Se nós é que somos responsáveis pelo planeta. Não é a espiritualidade. O que adianta um mundo de regeneração, como dizem muitos espiritualistas, se nós não nos regeneramos?
Por isso que eu digo, pense muito bem nessas 3 primeiras palavras que eu falei hoje, que é peste, que é pandemia, que é guerra, que é fome. O mundo já passou por isso várias vezes, todas as vezes que teve uma peste. A última mais recente no começo do século passado, né? A gripe espanhola, que dizimou. Logo depois teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aniquilando os seres humanos e trazendo o que? Miséria e fome para parte do planeta. Agora, como é uma guerra muito mais globalizada, o que será de nós? Será que nós não vamos aprender e vamos chegar no terceiro estágio da fome? Passaremos a guerra? Aqueles que sobrarem com a guerra e a fome, porque a guerra produz a destruição do caráter e dos seres humanos. E eu rogo, isso sim, nós temos todo o direito de irmos nos nossos congás e rogar para Pai Oxalá que aconteça o melhor. Mas lembrem, para acontecer o melhor, cada um de nós tem que se transformar para melhor, fazer a sua parte. Luz no caminho, paz no coração e uma boa semana e uma boa reflexão. Saravá.